Durante transmissão ao vivo, o deputado Tenente Coronel Zucco, ao analisar as reações do Supremo Tribunal Federal à ação da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, apontou a urgente necessidade de o Senado brasileiro promover o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que cometem reiterados abusos de autoridade. O deputado lembrou que a ação da Câmara, além de amparada pela Constituição, teve o apoio da ampla maioria dos deputados, mas um único ministro do Supremo substituiu a representação popular da Câmara. Zucco disse: "Para mim, a única solução é, ao impeachment um ministro que abusa do poder, eu acho que eles se acalmam, né?" O deputado estadual Gustavo Vitorino, por seu turno, apontou: "Temos que usar as palavras que vieram de lá de dentro do STF. Quando a direita protestava, teve um ministro que disse: prende 2 ou 3 e eles se acalmam. Acho que tem que fazer a mesma coisa. Chuta 2 ou 3 ministros de lá do STF e eles se acalmam. Vão começar a ler a lei." Vitorino lembrou que no caso do ex-deputado Daniel Silveira, atualmente preso, a Câmara mostrou a sua fraqueza. Ele disse: "Essa fraqueza nunca pode ser demonstrada diante de um adversário que tem componentes de sadismo." O deputado afirmou: "A vontade do povo é a seguinte: ninguém aguenta mais o STF. Nunca vi uma nação odiar tanto a sua Suprema Corte quanto o STF é odiado no Brasil." Vitorino rebateu a narrativa de radicais antidemocráticos dizendo: "Em nome da democracia é que se criaram as maiores e mais sanguinárias ditaduras ao longo do tempo, e é isso que se está fazendo aqui no Brasil, se a gente não reagir a tempo." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ô, Luiz, eu queria ver contigo, eu acho que tu fala com o Brasil inteiro há muito tempo e a gente sempre comenta, né, do desrespeito que um poder hoje em dia tem, o Supremo, para com o poder legislativo. E agora eles estão, mais uma vez, né, numa votação não só de forma majoritária, mas intensa, com partidos de centro, inclusive, não só a direita, a oposição,
votou pela suspensão no caso Ramagem, mas partidos como Progressista, MDB, Podemos, PSD, Republicanos, que estão hoje no governo, também votaram. Mas o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, desrespeitou o Congresso Nacional. Eu queria o teu comentário, que na minha opinião, e na opinião de milhares de brasileiros, isso só vai parar quando um ministro for impeachmentado. Simples assim, não tem muito para onde correr, porque no direito, no lado da justiça, na Constituição, nós estamos seguindo. Mas quando chega, as decisões não são jurídicas ou voltadas para o direito, e sim políticas. Na verdade, mais uma vez, de forma política ou politiqueira, o Supremo desrespeita um dos poderes. Boa noite, Luiz. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Um prazer estar aqui com o Zuco, com o Rony Gabriel, com o Gustavo. Queria dar uma boa noite também para todo mundo aí que está comentando, mandando uns alôs aqui para mim. Estou vendo nos comentários. Queria agradecer muito a recepção. E eu concordo totalmente com você. Era uma coisa que eu já ia falar, porque na prática, o STF, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fechar o Congresso, é o que toda ditadura faz, né? Só que eles estão, como essa é uma ditadura 2.0, eu diria, né? Uma tentativa de ditadura 2.0, eles não precisam fechar fisicamente, né? Eles não precisam botar uns brutamontes lá e impedir os deputados de entrarem. Eles vão fazendo o joguinho deles para considerar tudo que o Congresso decida que não é de acordo com o que eles querem, seja considerado inconstitucional. Então, eles releem a Constituição, reescrevem a Constituição para poder tomar as decisões deles sempre contra as decisões da maioria do Congresso nesse momento. Foi muito importante, inclusive, que você lembrou que tem muito partido do Centrão, etc., que votaram, né, pela suspensão do processo contra o Ramagem, e também muito partido, muito deputado, inclusive da base do Lula, que está a favor da anistia, que inclusive assinou pela anistia, né? Para mostrar, pelo menos o Congresso está demonstrando que ele acordou para essa perseguição do judiciário, para essa tentativa do judiciário de anular o legislativo. Então isso eu considero muito importante. Eu considero, mesmo que tenha sido ignorado pelo STF, é uma demonstração de força, sim. No dia em que houve a votação, dos mais de 300 votos a favor da suspensão, a gente viu a esquerda, os defensores do STF, até a velha imprensa, eles estavam realmente perturbados, estavam irritados, estavam falando, não, tudo bem, daqui a pouco o STF vai anular isso, mas você percebe que isso os abalou, porque eles perceberam que são minoria e que o Congresso já não está mais aceitando ficar submisso ao STF. É um avanço. Só que, como você mesmo disse, essas decisões do STF, elas são políticas, já não tem mais nada a ver com o judiciário, com as leis, né? Então a solução também tem que ser política. Agora o Mota, que ele enviou esse pedido ao STF para ser votado em plenário, etc., mesmo que o STF acolha, vai continuar a mesma coisa, né? Não vai mudar, porque o STF nesse momento é uma entidade, né? Eles estão fechados tomando as decisões mais importantes e mais terríveis juntas, eles estão assumindo essa responsabilidade terrível, né, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, eu vejo que o Mota, ele fez esse pedido, foi meio que, na minha interpretação, para dizer, olha, eu estou tentando tudo no âmbito das leis, do judiciário, mas eu acredito que o STF não vai fazer diferença isso, de um jeito ou de outro, e aí eu acredito que é importante entrar também com soluções políticas, porque dentro da lei já não se resolve mais nada, infelizmente, aqui no Brasil. Então, o ativismo político de lá, a gente combate com a política de cá. É o único jeito, é o que a gente está vendo, inclusive, nos Estados Unidos, né?
Primeiro se foi até a OEA denunciar todos os absurdos que estavam acontecendo aqui, isso já em 2023, e não deu em nada, eles ignoraram. Por quê? Porque é um órgão que também está cooptado pela esquerda. Então, a solução, o que os deputados, vocês fizeram? Vamos conversar com os políticos republicanos nos Estados Unidos. E aí a gente está começando a ver a luz aparecer no fim do túnel. E eu acho que essa solução política também é a única solução aqui dentro do Brasil, né? Espero que ela venha o quanto antes. O impeachment, sem sombra de dúvidas, seria um aviso e uma demonstração de força excelentes. Vamos aguardar, né? Isso aí, Luiz. Eu queria ler aqui, vou passar para o Gustavo, que o Gustavo, além de jornalista, cantor, atirador, ele é advogado. Então aqui, Gustavão, olha só, a Câmara aprovou por 315 votos a suspensão total da ação penal contra o deputado Janine Ramagem, com base no artigo 53 da Constituição, que autoriza o Legislativo a sustar processos contra parlamentares. A primeira turma do STF decidiu manter a ação penal contra a Ramagem em relação a 3 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa. Bom, a mesa diretora da Câmara apresentou uma DPF ao Supremo Tribunal Federal, depois o Gustavo, se puder, explica para nós essa questão da DPF, contra a decisão da primeira turma no caso Ramagem, alegando violação da separação de poderes e da imunidade parlamentar. No entanto, o ministro do Supremo consideraram a ação natimorta, já que a DPF não pode ser usada para contestar decisões já tomadas pela Corte. Aí vem, né, que serve o judiciário que se julga acima da vontade soberana do povo. Enfim, Gustavo, mais uma vez, a gente busca a Constituição, se ampara na Carta Magna, tem os votos da Casa que representa o povo, que tem a legitimidade para falar pelo povo, e um ministro, que ali é uma panela, né? O cara toma decisão, os outros não vão atrás. Eles estão, como eu diria, fechados. Um ministro, no caso Zanin, toma essa atitude e 315 deputados federais perdem a sua voz. Gustavão, eu tinha dito, não sei se chegou a escutar, estava arrumando a Câmara, para mim, a única solução é, ao impeachment o ministro que abusa do poder, eu acho que ele se acalmou, não, Gustavo? Olha, eu acho que nós temos que usar as palavras que vieram lá de dentro do STF mesmo, contra a direita. Quando a direita protestava, teve um ministro lá que disse assim, prende 2 ou 3 lá e eles se acalmam. Eu acho que o que tem que fazer é a mesma coisa, chuta para fora 1 ou 2 ministros lá do STF e eles se acalmam, vão começar a ler a lei. O Luiz foi muito oportuno quando ele disse, olha, juridicamente nós não vamos mudar nada porque não existe mais lei, não existe mais justiça no Brasil. Hoje existe a militância togada. Bem, o que é esse recurso que o Hugo Mota apresentou, a DPF? É uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O preceito fundamental são aqueles preceitos que antecedem os artigos da Constituição, que dizem quais devem ser as condições e os conceitos a ser utilizados na Carta Magna. E um deles é bem claro: separação entre os poderes, respeito entre os poderes. E é isso que vem sendo desrespeitado reiteradamente pelo STF. Mas isso aí vem de algum tempo já. Eu vejo, por exemplo, no caso Daniel Silveira, quando o Congresso, particularmente a Câmara dos Deputados, se abaixou, ou seja, a direita, os conservadores foram derrotados no voto pelo centrão e pela esquerda, permitindo que o Daniel Silveira fosse preso, ali se mostrou fraqueza. E essa fraqueza nunca pode ser demonstrada diante de um adversário, de um inimigo que tem componentes até mesmo de sadismo. Porque cá entre nós, você citar alguém com dezenas de pontos na barriga na CTI de um hospital, tem um componente de sadismo.
Então, me parece que o Luiz foi definitivo na frase dele. Dentro da lei, nós não vamos mudar nada. É preciso agora usar a política. E como é que se usa a política? Usando a vontade do povo. E a vontade do povo é a seguinte: ninguém aguenta mais o STF. Os ministros andam com verdadeiros esquadrões de gente com armas longas, veículos à prova de bala, vivem escondidos e andam escondidos. Nunca vi uma nação odiar tanto a sua Suprema Corte quanto o STF é odiado no Brasil. E aí alguém pergunta, mas são os radicais, aquela bobagem que eles usam de retórica lá, né, de narrativa. Os radicais, porque os radicais querem derrubar a democracia, essa bobagem. Palhaçada. Em nome da democracia que se criou as maiores e mais sanguinárias ditaduras ao longo do tempo. E é isso que está se fazendo aqui no Brasil, se a gente não reagir. Mas a gente vai reagir. Vamos sim. Rony, eu vi ainda nessa pauta, nós já vamos mudar agora, que eu acho que é a pauta muito importante, que trata, logicamente, desta possível instalação da CPMI, já que eles não estão conseguindo, né, demover. A sociedade está em cima. Mas, ainda sobre essa pauta do Supremo, eu vi uma entrevista do ministro Barroso, onde ele disse que não há problema entre as instituições, que o Brasil está tranquilo, que não existe nenhum tipo de interferência do Supremo para o Congresso Nacional e que isso é apenas invenção ou apenas devaneios de parcela de radicais. Eu pergunto para ti, na sequência do que o Gustavo comentou, esses caras conseguem ir num supermercado, conseguem ir num shopping, num restaurante, numa farmácia? Rony, boa noite, meu irmão. Boa noite, Zucco, boa noite, Vitorino, boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, obviamente eles não conseguem porque eles mesmos têm noção de que... Olha só, eu vi 3 falas do ministro Fux, eu vi 3 falas dele muito interessantes, e uma das falas dele foi exatamente essa, sobre a pressão popular, sobre o Supremo Tribunal Federal, de que eles não são eleitos, então eles deveriam decidir conforme os autos e não conforme a pressão popular. Ok, parece ruim para nós, mas no contexto que ele estava trazendo, achei muito interessante, porque... Vamos à cronologia dos fatos. Eles passaram 4 anos jogando contra o presidente Bolsonaro, por exemplo, questão de cartão de vacina, questão de orçamento secreto, questão de Rony, só para te ajudar, 116 decisões do STF contra o governo Bolsonaro, isso noticiado pelo G1, o Globo. Até agora, nenhuma decisão em 2 anos e meio contra o governo Lula. Não, perfeito. Interferências absurdas do Supremo Tribunal Federal contra o governo Bolsonaro. Mas aí eu levo em consideração também as ações de crime para criar uma pecha de que Bolsonaro é tão criminoso quanto Lula. E isso pode parecer besteira, mas politicamente você equiparar um criminoso com alguém que não é criminoso, você dá aquela ideia de que vamos votar em qualquer um porque todos roubam, vou votar naquele que me ajuda. Ou que oferece picanha e cervejinha. E por que isso é importante a gente salientar? Eles não pegaram o Bolsonaro em crime nenhum daqueles que eles acusaram, e foram muitos. Aí cria toda essa ilação, essa situação do 8 de janeiro. Só que, voltando a falar sobre a fala do ministro Fux, que falou, inclusive, defendendo que uma das questões criminais não podem ser decididas em turmas do Supremo Tribunal Federal, e sim em plenário. Eles colocaram essa ação em turma, da abolição do Estado Democrático de Direito, numa turma, na primeira turma. Olha que interessante. Nessa turma que tinha Zanin, Flávio Dino, Barroso, Carmen Lúcia. Bom, então a gente já sabia o resultado antes mesmo das votações. E o próprio Alexandre de Moraes, obviamente. E também foi suscitado o caso de que Jair Bolsonaro não poderia ser julgado no Supremo Tribunal Federal, assim como todos os réus do 8 de janeiro, pelo simples fato de que ele não é mais presidente. Por que isso é importante? Porque no caso do Ramagem, hoje ele é deputado. E a Câmara Federal, ela derruba a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, como ele é um deputado, suspende-se a ação e ela passa a ser julgada depois da perda do cargo do Ramagem. Só que
Nessa mesma ação, e para quem não entende direito penal, é uma ação só com vários réus. Suspendendo essa ação contra o Ramagem, suspende-se também contra outros réus, porque senão você não tem como ter uma decisão contra alguns e não ter contra outros, enfim. Só que aí o Supremo Tribunal Federal, para derrubar essa ação lá da Câmara de Deputados, eles partem do princípio de que quando cometeu os atos, veja bem, quando cometeu os atos, ele não era deputado. Ele não era deputado. Ou seja, então Ramagem também não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Já não poderia. Baseado no argumento do próprio Supremo. Agora, quando é com Bolsonaro, ele era presidente, mas não é mais. Então, um dos dois não poderia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles usam um argumento para jogar Bolsonaro na ação, e eles usam outro argumento para não tirar o Ramagem da ação. Vocês entendem o nível de esquizofrenia jurídica, uma coisa ridícula que é isso? É o mesmo argumento, afinal de contas, hoje o Ramagem tem mandato e Bolsonaro não tem. E na época que em tese os fatos aconteceram, Bolsonaro tinha mandato e Ramagem não tinha. Então o que acontece é, o Luiz e o próprio Vitorino foram muito felizes na fala de que essas decisões são puramente políticas, porque como não deu certo todos aqueles crimes, porque olha só que interessante, depois que eles conseguem o celular do Mauro Cid, depois que eles conseguem grampear um monte de gente e pegar o celular do Carlos Jordi dentro da Câmara de Deputados sem autorização, enfim, várias outras coisas, aí, porque é bom lembrar que pegaram pegaram o Mauro Cid por causa de cartão de vacina, aí arquiva processo de cartão de vacina, arquiva processo de baleia, arquiva processo, todas aquelas legislações caem por terra, porque já aplicamos ele nessa ideia de golpe de Estado aí. Então, a partir de agora, a gente tem que manter essa ação. Aí, quando o Congresso chega lá e diz, não, peraí, tem um deputado aqui, vamos suspender a ação, o que eles fazem? Ah, não, para alguns crimes a gente vai manter a ação. Por quê? Porque eles querem pegar o Bolsonaro. Eles querem pegar o Bolsonaro. Então, constitucionalmente falando, nenhuma dessas decisões do Supremo Tribunal Federal faz o mínimo de sentido jurídico. Nenhuma. São todas decisões políticas. E respondendo sua pergunta, Zuco, eles não podem ser na rua, eles vivem numa prisão de fato. Numa prisão, porque se fosse ouvir o mínimo do clamor popular, eles já tinham mudado de rota. E isso também é uma defesa ao governo Lula, que é um governo pífio, com problemas de escândalos de corrupção, com problemas enfim, N questões, é a Amazônia queimando, é segurança, agora essa questão do INSS, com todos esses problemas que não entrega nada, a única coisa que eles ainda têm como argumento é que estão salvando a democracia dos golpistas. Então eles têm que manter essa narrativa até quando? A população já não está mais caindo nisso, porque a população não toma café e nem compra arroz, não está mais caindo nisso. E o Lula, parabéns para ele que ele voltou da China e a China embargou o frango do Brasil. Isso que eu chamo de relações diplomáticas. Isso que eu chamo de um presidente que ele nem pisou no Brasil e a China disse, não queremos mais frango brasileiro. Parabéns. Excelente. Foi a ajuda da Janja.